Então, vamos passar para outro princípio, né? O princípio do usuário pagador. Bom, o princípio do usuário pagador, ele é tão importante quanto o princípio do poluidor pagador e o princípio da prevenção e da precaução. O que ocorre? Esse princípio, ele vai falar o seguinte, olha, eu estou utilizando a água de um rio, para mim, para consumo próprio, por exemplo. Eu estou utilizando a energia para fins econômicos, que seja. Bom, então, independentemente, né, para que fins eu esteja utilizando o recurso natural, tá? Independentemente para qual fim eu esteja utilizando o recurso natural, o que vai acontecer? Pela utilização, eu pago por isso. Mesmo que não haja poluição. Tá? O uso racional da água, por exemplo. Então, eu estou pagando pelo uso. Não tem nada de ilegal, mas eu estou utilizando. Então, esse princípio, tanto faz se é para fins econômicos ou não, olha que observação importante, hein? Significa dizer que a partir desse momento, eu vou ter que pagar. Tá? É assim que funciona. E a gente paga. É simples. Tá? A gente faz esse pagamento aí. Beleza? Bom, o princípio princípio da informação, né, pulando lá para o princípio da informação, ele é muito importante também, principalmente nos dias atuais, né? Que a gente tem acesso à internet, a gente consegue pelo notebook, né, pelo celular, de forma bem mais fácil, né? Porque antigamente, não é da minha época, mas eu ouvia falar, né? Que antes não tinha, né? Era muito difícil o acesso à internet, né? Internet de escada, o celular também, muito complicado. Agora, em relação à questão que mais tem em relação ao princípio da informação, é que esse princípio, ele vem falar o seguinte, fala, olha, é necessário existir uma participação comunitária, é necessário existir uma publicidade, tá? É necessário haver atuação da administração pública, é necessário que os órgãos, né, entidades ambientais, eles demonstrem que estão fazendo alguma coisa, né, ou que pelo menos passam uma mensagem, né, de que faz alguma coisa. Brincadeira, tá bom? Agora, o que acontece? Esse pessoal, esses órgãos e entidades, eles ficam obrigados a permitir o acesso público a documentos, né, expedientes, processo administrativo em matéria ambiental. Então, por meio escrito, visual, sonoro, eletrônico, hoje o que melhor nós temos representado aí é a disponibilidade, né, da legislação, de educando também como que funciona, né, cada procedimento, por exemplo, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, o licenciamento, no próprio site do meio ambiente, né, o MMA vai trazer aí, tá, em relação a... já permitiu o acesso da Scarlett e também permitiu o acesso para desligar o telefone da Ana Paula. Olha, eu acho que é o meu que está com um problema aqui. Estou tendo algumas interferências aqui na aula. É por isso que deve ter tá dando problema aí. Mas se for o dela, você deve ter visto alguma coisa. Olha, a Ana Paula saiu? Por que a Ana Paula saiu? Às vezes a internet dela tá ruim, né? Tá, vamos lá. Ou clicou errado. Beleza. Então, o que acontece? Posso desligar, mas ela saiu, a Ana Paula saiu, vi ela aqui, saindo aqui, saiu a notificação aqui para mim. Esse princípio da prevenção, ele está ligado, né, diretamente, o princípio da informação, ele está ligado diretamente com o CNIMA. O CNIMA é o Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente.
Lembra quando eu passei para vocês na aula que nós temos aqui, ó, o Cisnama, né, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, onde vai centralizar todas as coisas, foi criado para que acontecesse isso, né, mas infelizmente não deu certo de concentrar tudo nesse órgão. E aí agora nós temos, mas foi uma boa ideia para poder acontecer, por exemplo, hoje que nós temos a nível nacional, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né? Nós temos o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que tem legislação própria, né? Todos esses dois sistemas, e isso foi muito importante para poder dar esse impulso para criar, né, essa concentração. Só não deu certo de criar isso tudo dentro do Cisnama, porque era muita informação e tinha pouca gente para cuidar disso. Mas a ideia principal do Cisnama é que ainda é assim, tá? Então, o Cisnama, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá certo? Tá aqui. Do lado direito do Cisnama, nós temos o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Órgão consultivo e deliberativo. E aqui, ó, nós temos o CINIMA, que é o Sistema de Informação. Esse sistema é que vai cuidar, né, de fazer toda a publicação da matéria ambiental, né? Esse aí é muito importante, tá bom? E aí a gente tem de forma centralizada no Cisnama, né? Logo abaixo a gente tem o órgão, né, governamental, o órgão central aqui, tem o Ministério do Meio Ambiente, né? E aí volta para aqueles órgãos ligados, né, ao poder público, que tem a concentração do poder de polícia. E aí é o IBAMA, né? Depois os órgãos, né, seccionais, que são os órgãos dos estados. Nosso estado de Goiás é o CECIMA. E aí os municipais são os órgãos locais que nós temos aí no nosso município, o SEMA, né? Secretaria do Meio Ambiente, tá? Sendo que órgãos do estado e órgãos do município, cada um dá a denominação do seu que achar melhor, tá bom? Beleza. Então, pessoal, esse princípio da informação, ele vem para poder trazer, né, essa divulgação aí, tá? Da legislação, beleza? E a participação da própria população, tá? Tudo bem. Então, voltando aqui em relação aos princípios, né? Nós temos também um princípio muito importante, que é o princípio do protetor recebedor, tá? O princípio do protetor recebedor é aquela pessoa que recebe uma compensação pela prestação de serviços ambientais. Então, pode ser por meio de uma servidão, né? É um exemplo disso acontecer, tá certo? E tem previsão lá no artigo 12 do novo Código Florestal, tá? Então, ainda isso é muito tímido no Brasil, né? Essa questão aí de, por exemplo, a pessoa tem uma redução do ITR, né? Por conta de ter, conservar uma área de reserva legal maior do que a de 20% na região do Centro-Oeste, por exemplo. Eu quero conservar mais, eu quero ter uma área de mata a mais, eu quero ter uma área de preservação permanente a mais do que fala a lei, né? Então, isso aí é muito complicado ainda no Brasil. Poucas pessoas ainda têm essa disponibilidade, né, de fazer isso. Mas existe, né? Existe. No estado de Minas, por exemplo, né, existe até um decreto onde que existe a possibilidade de você receber uma bolsa, né? Você fala bolsão. Então, isso aí é muito importante, esse princípio, tá? Onde você vai receber por estar conservando o meio ambiente. E esse recebimento vai partir muito da legislação de cada estado, né? De que jeito você vai receber. Isso aí varia, né? Conforme a quantidade de preservação do hectare, né? O valor, né, do metro quadrado, o valor do hectare, o valor do alqueire, tá certo? Isso tudo tem aí suas peculiaridades que partem para uma legislação mais específica, que não é agora o nosso interesse de estudo, tá? Então, pessoal, sobre princípios, o que eu queria falar para vocês e que vai estar na prova é isso daí, beleza? Se tiver alguma dúvida, é seu momento, tá? Depois, cale-se para sempre, tá bom? Vamos lá. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para frente. Alguém vai mandando ok aí, ou liga o microfone e faz uma pergunta, tá bom? Essa é a hora.
Bom, então vamos continuando, tá? Olha, uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender também é em relação à legislação 6.938 de 81. O que essa legislação fala? Lá no artigo 3º dela, ela vai dar o conceito de meio ambiente, tá? Traz o conceito da degradação ambiental e traz o conceito da poluição também ambiental. Muito importante, vocês precisam olhar esse artigo 3º, porque lá, nesse artigo 3º, é que vai falar a respeito da definição do meio ambiente, né? E é essa lei, a Lei 6.938 de 81, que traz um marco na história do meio ambiente. Por quê? Porque é essa lei que faz um marco da divisão entre as tutelas, né? A tutela sanitária e a tutela autônoma do meio ambiente. Isso é muito importante, porque antes não existia uma legislação, né, específica que falasse sobre isso, tá? Isso aí foi muito importante, né? E houve depois a recepção da Constituição Federal de 88 dessa lei, né? Porque a lei é anterior à Constituição de 88. E aí logo depois houve também, né, o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe aí a matéria, né, no artigo 81 sobre os direitos, direito coletivo, né? O direito coletivo lato sensu, depois direito difuso, né? O direito coletivo stricto sensu e os direitos individuais homogêneos. Isso aí foi muito importante, tá? Um marco sensacional na história do direito ambiental. Então, nesse artigo 3º, a gente vai verificar que existe uma forte adoção da teoria do ecocentrismo, que é o homem para o meio ambiente, assim como o meio ambiente está para o homem. O que não se via nas outras duas tutelas, na tutela econômica nem sanitária, né? Que existia só o antropocentrismo, que é o homem, né, o centro das atenções, o centro de todas as coisas. Tá bom? Então, uma observação muito importante aí que eu queria fazer para vocês antes de entrar na matéria de competência, tá? Em relação à competência, nós vimos aí, tem na aula 5, a competência, né, material, a competência material lá no artigo 23, a competência comum, tá certo? A competência de fiscalização. Então, lá no material, vocês veem que essa competência, ela está lá no artigo 23, no inciso 3, 4, 6, 7 e 9 da Constituição, né? Então, fala que a competência é comum entre União, Estados, Federal e municípios. De fazer o quê? Aí vem proteger, impedir, né, invasão, destruição, poluição, preservar, né, fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, etc. E tal. Então, isso é tão importante, né, essa questão da competência comum. Por quê? Porque vamos fazer um paralelo aqui, do artigo 23 da Constituição de 88, até o advento da Lei Complementar 140 de 2011, que fala especificamente sobre a competência comum, existia um limbo, não existia uma legislação criada pelo Poder Legislativo. Então, o que vigorou até então foi uma resolução do CONAMA, a resolução 237 de 97. Também por isso que ela é tão importante, tá? Essa resolução aí, tá? Que vai falar sobre essa questão da competência comum, vai falar sobre o licenciamento, em alguns artigos houve a transcrição, né, total do que estava na resolução para a Lei Complementar 140 de 2011, e isso traz a importância da matéria, que é constitucional, que depois, né, houve uma resolução que vigorou aí até o advento da Lei Complementar 140 de 2011, né? E aí, na Lei Complementar 140 de 2011, no próprio artigo 3º, a gente já começa a ver o que foi citado no artigo 23 da Constituição, né? Que fala lá no artigo 3º da Lei Complementar, eu até vou acrescentar aqui no material para vocês, que vou dar uma olhada, vou colocar aqui, ó, no nosso grupinho. Cadê aqui? Vamos lá. Artigo. Você quer, mamãe?
Vai não, vou pegar. Artigo 3º, coloquei aí também, tá bom? Então, o que acontece? Esse artigo 3º vai trazer aí algumas informações que também estão lá no artigo 23, né, da Constituição. Vai lá proteger, defender e conservar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, promovendo a gestão descentralizada, democrática e eficiente, garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com proteção ao meio ambiente. Olha só, olha que coisa legal. Então, tudo isso aí está dentro, né, do que já falava o artigo 23 da Constituição e que foi citado na Lei Complementar 140 de 2011. Ok? Muito importante isso daí, tá? E daí, pessoal, nós vemos uma coisa que é importante aqui nessa questão da matéria de competência comum, que é a exclusividade da União, né, em falar sobre determinados assuntos sobre o meio ambiente. Isso está lá no artigo 21, tá? Então, vou acrescentar aqui artigo 21 da CF também, tá bom? Então, muito importante. Por quê? Porque fala a respeito, né, da competência exclusiva da União, ou seja, só a União que vai poder falar sobre isso. Ah, não é comum? Não, não é comum. Sobre esses assuntos aí não são comuns, né? Atividade nuclear, por exemplo, vai ser comum? Não vai, é a União que vai tratar disso. Questões petrolíferas, o município vai meter o nariz nisso? Não vai, pô, isso aí, de forma alguma, é só a União que vai dar conta disso, tá certo? Então, são questões que estão lá delimitadas no artigo 21, inciso 9, 18, 19, 20 e 23 da Constituição. Então, vocês dão uma olhada nesses incisos aí desses artigos, ok? Bom, já que nós estamos falando sobre a competência comum, cabe mencionar também, né, a questão sobre a fiscalização, que é o exercício de poder de polícia, e a competência para o licenciamento. Bom, são coisas totalmente diferentes. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, no qual, né, vai existir um órgão responsável para poder, né, estar ali regulando esse licenciamento. Agora, fiscalização ambiental, meu amigo, fiscalização ambiental pode ser qualquer órgão, tá? Ah, professor, não é só aquele que faz o licenciamento? Claro que não. Fiscalização é exercício de poder de polícia. Ah, professor, então você está querendo dizer que se o fiscal do IBAMA viu a irregularidade no município onde que a competência é municipal, ele pode lavrar o auto de infração? Opa, não é bem assim não. Artigo 17 da Lei Complementar 140 de 2011. Quando eu falo fiscalizar, não é só lavrar auto de infração. Fiscalização é gênero, onde que dentro da fiscalização existe notificação, existe auto de infração, existe licenciamento ambiental, existe pareceres, né? Existe pareceres, ok? Existe, né? Ofícios. Então, tudo isso está dentro da competência, desculpa, tudo isso está dentro da fiscalização ambiental, tá certo? É diferente de licenciamento, tá? Quando a gente for estudar lá licenciamento, no artigo da 2º da Resolução 237 de 97, o artigo 3º, agora eu não lembro, vai falar o que é o licenciamento, né? O licenciamento é um procedimento administrativo, ou seja, então ele é inquisitório, um procedimento administrativo que vai cuidar de regular os atos administrativos que acontecem dentro desse procedimento, ou seja, aprovação ou não desses atos, que são as licenças. Aprovação das licenças. Então, antes da licença, existe o estudo de impacto ambiental e o seu relatório, né? Depois, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Geralmente são essas 3 licenças. Quando é uma situação que exige perfuração do solo, ou uma atividade mais detalhada, que aí já entra a própria União, aí vão haver outras espécies de licenças, mas geralmente são essas 3. Então, licenciamento é isso. Fiscalização, não. Fiscalização é o ato de exercer o poder de polícia. Então, é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Beleza? Bom,
Nós falamos, então, sobre competência comum, né? Falamos aí com aspectos importantes, tá? Sobre a competência comum. E daí a gente passa sobre a competência legislativa. A competência legislativa, ela é concorrente, tá? Olha só o artigo 24, fala, compete à União, Estado Federal legislar concorrentemente sobre. E aí o inciso 6, 7 e 8. Florestas, caça, né? Proteção ao patrimônio histórico, responsabilidade por dano ao meio ambiente. Então, aí a responsabilidade, a competência é concorrente. Olha só, quando fala que a competência é concorrente, incita dizer, e isso traduzido pelo raciocínio dos parágrafos, né, que estão lá no artigo 24, que na falta da legislação, né, federal, a legislação estadual pode, né, falar a respeito, em se tratando de delimitar o seu território. Na falta da legislação federal, a legislação estadual, o município pode falar a respeito dentro dos limites da sua localidade. Então, isso quer dizer o quê? Competência concorrente, superveniente, na falta de um, o outro pode legislar dentro do seu limite que a própria Constituição estabelece. Tá certo? Aí, se vier uma lei federal depois, aí, meu amigo, tem que verificar. Espera aí. Tem contradição entre a lei estadual e a lei federal? Opa, então a lei federal vai prevalecer. Tá? A lei estadual está totalmente contradita com a lei federal? Então, meu amigo, essa lei estadual não vai ter nada em vigor mais. Acabou. E agora é a lei federal que vai entrar em vigor. Tá certo? Então, é por aí. Agora, se vocês perceberem, no artigo 24 caput, não fala, né, que o município legisla concorrentemente, ok? Não diz isso. Mas a gente vai encontrar isso onde? Bom, a gente vai encontrar isso no artigo seguinte, né, que vai falar que o município ele vai poder legislar, né, sobre a matéria que seja ali local, né? Que seja local, beleza? Então, essa é uma observação muito importante. Duas, a questão sobre a competência exclusiva, né, da União, e sobre, que aí lá você vai ver lá no artigo 22, inciso 4, 12, 26 da Constituição, que vai falar sobre, que somente a União pode falar a respeito de algumas, né, recursos, no caso, sobre água, energia, jazida, minas e outros recursos naturais e atividades nucleares. Essa só a União pode falar a respeito. E o artigo 30, 25 não, desculpa, o artigo 30 vai falar sobre a suplementação que os municípios podem, né, fazer na falta de uma lei federal ou uma lei estadual dentro dos seus limites, né, do seu território. Tudo bem? Beleza? Então, se o município, olha só, hein, se o município cria uma lei falando sobre, né, uma atividade nuclear que acontece, né, ali próximo ao seu município. E aí? Será que essa lei ela já nasce, né, inconstitucional? Como é que a gente vai fazer? Então, isso aí é até uma pergunta que eu fiz para vocês, né? Numa das atividades continuadas aí. Então, prestem muita atenção, né, nessa questão dessa competência, tá? Muita atenção mesmo. Beleza? Bom, passando para um outro tópico, né? Nós vamos ver aí a questão dos bens, né? Os bens ambientais. Eu gravei essa aula também, né, no YouTube, e existem aí 3 tipos de bens, né? Os bens de uso comum do povo, né, tá lá no artigo 98 e 99 do Código Civil, os bens de uso comum do povo, né? Os bens ambientais podem ser todos aqueles corpóreos e incorpóreos, né? De várias características pertencentes a entidades estatais, autárquicas e fundacionais. Então, isso que exprime aí a questão do bem ambiental.
né? Então, temos o bem de uso comum do povo, ruas, né, públicas, rodovias, praças, aquele que o povo pode simplesmente, né, fruir sem uma autorização, né, para que possa ingressar, tá certo? Muito importante, né? Existem os bens de uso especial, né? Esses já sofrem afetação ou desafetação, né? Já é um pouquinho diferente, tá bom? Já tem que ter autorização. E os bens dominicais, né? Existem os bens dominicais que as terras devolutas, por exemplo, terras da marinha, títulos da dívida pública, esses são os bens dominicais, ok? Passar bem rapidão, porque não tem muita ênfase na nossa prova, tá? Bom, nós temos também a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? A Política Nacional do Meio Ambiente, ela é importantíssima, tá? Porque ela foi instituída pela Lei 6.938 de 81, e vocês precisam ler com bastante atenção o artigo, né, 2º ao 10. O primeiro vai falar só da criação da lei, blá, 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 tá? Então, essa lei e a Lei 140 de 2011, vocês precisam ter em mente os 10 primeiros artigos, com certeza, tá bom? Então, falando sobre a PNMA, o que vocês precisam ver de tão importante? Primeiro, que ela traz a educação ambiental, né? Até isso foi tão enriquecido que houve uma promulgação de uma outra lei, que é a PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental, né, a Lei 9.795/99, que vai falar aí sobre a questão do processo, né, por meio do qual a indivíduo e a coletividade podem construir valores sociais, etc, etc. Dentro dessa Lei 6.938 de 81, existem princípios, né, elencado pela lei como princípios, né, específicos, está lá no artigo 2º, né, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, que agora me falhou a memória. Deixa eu entrar, sempre, se vocês não tiverem essa lei no Código, que eu acho muito difícil não ter, vocês vão entrar no site do Planalto, tá? Para poder acessar a lei na hora que vocês estiverem fazendo a prova. Então, no artigo 2º estão os princípios, ok? Todos os princípios aí. Aí, já no artigo 4º, vai falar sobre os objetivos. Por que eu não vou falar sobre os princípios do artigo 2º? Porque isso aqui ficou muito confuso, tá? Ação governamental é princípio? Claro que não, pô. Não tem nada a ver. Planejamento e fiscalização do uso de recursos? Não tem nada a ver com princípio. Então, isso aqui foi... o legislador pecou, na verdade, na hora de trazer isso aqui como princípio. Na verdade, não são, né? Isso aqui são objetivos, tá? São também objetivos. Controle e zoneamento de atividade não é princípio, beleza? E aí, então, a gente parte, né, para a classificação exata lá dos objetivos, né, que estão lá no artigo 4º. Então, eu estudo em conjunto aí do artigo 2º e do artigo 4º, que vai falar aí a respeito dos objetivos. Quais são os objetivos? Todos eles estão lá no artigo 4º, né? Compatibilização do desenvolvimento econômico e social, desenvolvimento de pesquisas, padrão de qualidade ambiental, preservação e restauração de recursos ambientais, né? Imposição ao poluidor dos danos causados. Então, tudo isso está se referindo aí sobre aos objetivos, ok? Tudo bem? E, diferentemente dos objetivos, existem os instrumentos, que estão lá no artigo 9º dessa mesma lei. Os instrumentos são o quê? São aqueles para a realização dos objetivos. Então, estabelecer um padrão de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, avaliação dos impactos, EIA, RIMA, e o trazido pelo Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, que fala sobre o WAVE, Estudo de Impacto e Vizinhança, né? Licenciamento, criação de espaços territoriais, o zoneamento, né? O ZI, Zoneamento Ecológico e Econômico. Então, tudo isso aí são instrumentos, tá? Então, é bom vocês terem noção do que é instrumento e o que é objetivo. É muito difícil decorar, então, por isso vocês vão ter acesso aí ao vadimento, tá bom? Beleza? Bom, nós, então, pulando para o CISNAMA, nós temos aí o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que também está na Lei 6.938 de 81, lá no artigo 6º, e lá vai trazer a estrutura, né, do CISNAMA.
Então, a estrutura do CISNAMA centralizada, ela tem o Conselho de Governo, tá? Tem o CONAMA, tem o Meio Ambiente, né, o Ministério do Meio Ambiente, tá certo? Aí vem os órgãos do executor, tem o IBAMA e também tem, né, a criação do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, que vai tratar exclusivamente sobre as unidades de conservação. Existem os órgãos seccionais, que são os estados, né? Cada um tem a sua denominação. O estado de Goiás é SECIMA, Secretaria, né, de Meio Ambiente. E nós temos também os órgãos locais. No nosso município é SEMA, né, Secretaria de Meio Ambiente, com 2 M's. Ok? Bom, e aí tem a composição de cada um deles. A composição eu não entrei nessa delimitação porque eu achei muito específica para a nossa prova dia 1, tá? Acredito nem dia 2 eu vou entrar não, porque isso aí é bem específico mesmo, tá bom? Ó, então existe aí qual que é a competência do CONAMA, né? Isso vocês precisam saber, né? Qual que é a competência do CONAMA, né? Muito importante verificar o que o CONAMA vai trazer, né? De importância para o CISNAMA, então resoluções, recomendações, proposições, isso é muito importante, tá bom? E depois vocês dão uma olhada lá na tabela do CISNAMA, ao finalzinho da aula 5 vai ter lá um resuminho que vocês podem estar dando uma olhada, tá? E verificar o que cada órgão... Oh, professora Helena chegou. Tudo bem, professora Helena? Eu não vi porque eu deixei no... Tava fazendo barulho no WhatsApp aqui, e aí eu silenciei aqui e não vi. Não sei se ela estava esperando muito tempo, mas vamos lá. Então, pessoal, nesse material da aula 5, vocês vão poder verificar essa tabelinha, tá? Do CISNAMA e os órgãos que integram o órgão central, o CISNAMA, beleza? Lembrando que existe o CISNAMA aqui, Sistema Nacional do Meio Ambiente, ao seu lado direito, o CONAMA, tá? E do lado esquerdo, o CINIMA, que é o Sistema de Informação, tá? Então, esse sistema de informação para divulgação de material que fala sobre meio ambiente. Principalmente você vai poder encontrar dentro do site do MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos lá. Vamos dar seguimento aqui. Bom? Bom, já que nós falamos do tão esperado poder de polícia, a gente vai falar especificamente sobre ele agora, tá? Professor, como que funciona esse poder de polícia dentro do direito ambiental? Olha, pessoal, a gente tem que ver duas coisas muito importantes. Primeiro, o que fala o artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal. Lá está falando que os órgãos, eles podem fiscalizar. Como é que eles vão fiscalizar e como é que eles vão repreender alguma coisa, se não por meio de poder de polícia? Vão chegar lá, ó, por favor, fulano, deixa isso aí, né? Não, pô, tem que chegar chegando, e para isso é poder de polícia. Tá certo que existe, né, claro, uma limitação. Não pode ser assim, né, desrespeitosa. Inclusive, pode gerar até um processo administrativo, né? Não, forçar, né, exercer além dos limites legais, até mesmo porque isso é atividade vinculada, tá? Obedece também, existe uma interdisciplinariedade aí com o direito administrativo, e aí existem os princípios do direito administrativo, porque a gente está falando de administração pública, beleza? Então, essa questão do poder de polícia está lá elencada no artigo 23, inciso 6 da Constituição, e a gente não pode deixar de entender que também está ligada ao artigo 78 do CTN, tá? Lá no Código Tributário Nacional, fala da aplicação geral, que não é só para o direito tributário, foi trazida na legislação, né, tributária, mas ela é ampla a todos os ramos do direito, que o poder de polícia ele decorre de uma necessidade pública de limitar um abuso no exercício dos direitos individuais, a fim de que conformar com o interesse público. Peraí, não pode atravessar o interesse individual, não. Interesse público na frente, tá? Afirmando que não existe direito absoluto, tá certo? E tem que haver uma adequação e uma proporção, né? Aplicação aí do princípio da proporcionalidade. Então, o poder de polícia ambiental, né, em regra,
ele tem uma natureza vinculada. Ou seja, a pessoa não pode lá exercer um ato representando uma secretaria, né, um servidor público, ele não pode lá simplesmente chegar, né, e fazer como o GPT faz. Não é assim que funciona, né? Tem que haver uma adequação proporcional ao dano ambiental que está acontecendo, né? E isso aí é a invocação do princípio da proporcionalidade em matéria, né, de direito ambiental, tá bom? Olha só, uma coisa muito importante, né, que eu havia falado e refriso é a questão da comparação do licenciamento ambiental não ser confundido com o exercício de fiscalização ambiental. O exercício de fiscalização pode ser exercido em diferentes esferas. O de licenciamento, a secretaria que tem a competência para isso. Pô. Eu vou construir uma casa. Quem vai ser competente? O município. Se for no território municipal, o município. Então, a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, que vai ser competente para instaurar o licenciamento. As licenças prévias de instalação, de operação, o EIA, o WAVE, vão ser tudo partir por meio dessa secretaria. Ah, mas tem um fiscal, né, do IBAMA que mora lá na mesma, no mesmo bairro e viu que o negócio lá está sendo ilegal. Poxa, ele pode exercer o seu poder de polícia, ele está vendo, ele está se deparando, ele tem fé pública. Ele já pode lá, então, lavrar o auto de infração? Não. Ele pode fiscalizar. Fiscalização tem uma série de exercícios, de atos administrativos que podem ser exercidos dentro da fiscalização. O auto de infração é só um deles. Ele vai verificar aquilo ali, emitir um relatório e mandar para a secretaria. Ele não vai lavrar auto de infração naquele momento ali. Se já foi. Tem um artigo 17 da Lei Complementar 140/2011 que fala sobre essa questão de haver dois autos de infração do mesmo órgão, mas o STF já falou a respeito, né, no recurso extraordinário, e trouxe matéria de repercussão geral, que esse auto de infração lavrado por um fiscal que não é competente, não é ligado à secretaria competente pelo licenciamento, esse auto de infração ele pode ser passivelmente de anulação, tá? Então, muito cuidado com isso daí, beleza? Muito cuidado. Bom, em relação à questão do poder de polícia, né, as observações que eu tinha para fazer são essas, tá ok? Muito importantes aí, tá? Então, lembre-se de olhar a Lei Complementar 140/2011, no seu artigo 17. Agora, um outro assunto que traz bastante polêmica é em relação à taxa. A taxa, pessoal, ela é uma espécie tributária. Eu sei que vocês adoram tributário, mas a taxa, ela é uma espécie tributária. Se ela é uma espécie tributária, a gente precisa entender qual que é a característica dessa espécie. Quando a gente fala taxa, a gente está dizendo o seguinte: olha, o poder público precisa fazer alguma coisa por mim que vai dar o direito dele de cobrar, né, o tributo, que no caso seria a taxa. Beleza? Então nós temos taxa do alvará, por exemplo, né? Nós temos a taxa do lixo, tá? E nós temos também a taxa ambiental. A taxa de fiscalização e controle ambiental, chamada TFCA. Essa taxa, inclusive, ela está lá instituída no artigo 17b até o 17i da Lei 6.938 de 81, tá? Que vai falar o seguinte: olha, essa taxa, ela tem algumas atuações específicas, né? Por exemplo, quando vai existir um dano ambiental de média e larga escala, essa taxa ela precisa ser cobrada de algum tipo de atividade. Então, por exemplo, estamos falando de um posto de combustível. Olha a gravidade. O posto de combustível, ele armazena o combustível nos tanques que ficam no subsolo. Então, existem as bombas que estão no solo, no subsolo existem os tanques. Sabe, quando vem o caminhão cheio de carregado de combustível, chega lá no posto e desce aquele combustível, descarrega lá naquele tanque. Isso, pessoal, é uma atividade que necessita extremamente de um controle de fiscalização. Então, o IBAMA, que é o responsável por fiscalizar,
ele precisa fazer essa vistoria lá no imóvel, né, para verificar se está tudo certo, se não está tendo nenhum vazamento do combustível que está no tanque, qual o material do tanque, se está vencendo o prazo da licença, né, de operação para aquele tanque ali armazenar aquele combustível, né, porque dependendo do material, ele pode, né, se haver uma composição química no subsolo e aí acabar, às vezes, vazando esse combustível para o lençol freático ou trazendo algum, né, malefício para a sociedade, enfim. Então, é uma situação muito meticulosa, peculiar. Então, para isso vai existir a cobrança da taxa, tá? E aí, vai lá, faz a fiscalização, verifica se está tudo ok, e por haver essa fiscalização, paga-se a taxa, né? Mais ou menos assim que funciona. E não, essa taxa, ela é cobrada, né, mediante essa atividade aí do controle e fiscalização, né, que podem ser desenvolvidas mediante atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, tá? Então, isso aí é muito importante. Numa área rural, né, tem um confinamento, opa, tem que haver verificação disso, pô, como é que tá esse gado lá? O que eles estão comendo? Que ração é essa? Né? Um aviário, né? Então, numa perdigão da vida, por exemplo, poxa, tem que ver. Principalmente porque manda para fora do país, né? Tem uma sala lá, que é uma sala especificamente para cuidar disso, lá dentro da BRF, tá certo? Então, tem que existir essa controle de fiscalização. Obrigatoriamente, o IBAMA tem que exercer isso, tá? Beleza, pessoal? Bom, a gente chega, então, no ponto final, né, da nossa revisão aqui, que é a respeito do EIA, né, RIMA e EIVE, tá? Tudo bem? Então, nós vamos falar aí do EIA, RIMA e EIVE. Bom, o EIA é chamado o Estudo de Impacto Ambiental. Para que serve o Estudo de Impacto Ambiental? Pessoal, isso aí é a invocação do princípio da prevenção. Toda construção, edificação, expansão, precisa haver um estudo do impacto ambiental, para saber qual vai ser o impacto para o subsolo, tá? Para o solo, para o espaço aéreo. Tudo isso tem que ser analisado, né, dentro desse estudo. Quem pode fazer esse estudo? Gente, o Bruno, formado em Direito, pode fazer esse estudo? De jeito nenhum. Tem que ser um profissional habilitado, que tenha o CREA, né, com especialização nesse estudo, tá? Para fazer isso. E esse profissional habilitado, ele tem que ser conveniado com o órgão competente do que vai instaurar o licenciamento. Aí ele vai poder fazer esse estudo e vai trazer um parecer, na verdade, um relatório, que é o chamado RIMA, o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. Nesse relatório, ele vai trazer lá se é de pequeno, médio ou grande proporção o impacto que vai causar no meio ambiente, né? E as mitigações dos possíveis danos que forem causados ao meio ambiente, o que o empreendedor vai ter que fazer em contrapartida disso, tá? Então, tem que ser o profissional habilitado. O empreendedor, aquele cara que está responsável pela obra, o Bruno, por exemplo, está construindo lá. É eu, Bruno, que tem que arcar com a despesa desse EIA e do RIMA, tá? E no relatório tem que estar tudo isso, né, bem detalhado, tá bom? Quando que foi que começou a obra, né? Para vocês terem noção como é que funciona isso na prática, né? Quando que foi que pediu autorização para poder fazer o estudo de impacto, o pagamento, o responsável por poder fazer o empreendimento, o responsável por poder fazer o relatório, quem que é o profissional habilitado, e aí a série de detalhamentos, que isso está na lei, né? Não sou eu que estou falando, está na lei, que ele deve inserir dentro desse relatório. Beleza? E as adequações que precisam ser feitas também em relação ao dano ambiental que vai ser provocado, buscando o princípio da prevenção. Tá? Isso que é EIA-RIMA.
Agora, o WAVE já é um estudo de impacto de vizinhança. O WAVE, ele vai ser invocado quando se tratar de alguma construção dentro da zona urbana. Se for zona rural, o WAVE está fora. Se for zona urbana, o WAVE está dentro. Beleza? Então, quando nós falamos de uma situação dentro, por exemplo, isso acontece muito quando há construção de prédios. Aqui, por exemplo, eu moro aqui perto do nosso grande espelho d'água, e ali está vendo a construção. Houve a construção, né, tem ali 3 prédios, né, próximos, e está havendo a construção de mais 3 prédios ali, né? Bem próximos e bem pertinho. Então, qual vai ser o impacto para a vizinhança desses prédios, né? Qual que vai ser o dano ambiental que essa construção vai ter? Vai trazer dano, com certeza vai. Então, tudo isso tem que estar delimitado para que possa haver uma mitigação, porque não vai ter como impedir, né? A não ser que seja uma situação assim extrema que não pode, igual uma vez aconteceu com o presidente Lula, que ele queria passar, não sei se era uma rodovia, o que era, no meio de um lugar onde que naquele local ali existia uma espécie de perereca que só naquele local existia aquela espécie. E se fosse fazer a construção ali, ia acabar com a perereca, entendeu? Aquela espécie daquela perereca. E aí o Lula reclamou, foi na rede social, falou um absurdo. Se vocês quiserem, vocês olhem no YouTube. Então, aí é uma situação, gente, que não tem jeito. Vai ter que dar a volta, tem que passar por cima, qualquer coisa, mas não pode, né? Mas não sendo uma situação dessa que vai, né, trazer de forma drástica a erradicação de uma raça, né? De um tipo de, de característica de algum animal, de uma espécie, ou um dano, né, que não é irreparável, não sendo essa situação, o restante é controlável, né? O restante é controlável. Beleza? Então, pessoal, é isso daí, tá? Eu gostaria de agradecer demais vocês por vocês estarem participando. Espero que eu tenha ajudado, tá? Vou disponibilizar essa aula, desculpa, que eu estou gravando para vocês, tá? Para vocês poderem ver. Vou terminar de gravar aqui e vou fazer vou salvar e vou jogar no YouTube. Beleza? E daí eu mando o link também do YouTube que eu estou gravando. O que eu não gravei nesse vídeo foram o princípio da prevenção, da precaução e do desenvolvimento sustentável. E do poluidor pagador, esses 4 princípios. O restante está tudo gravado aqui na nossa aula. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vem cá, filho. Quer dar um oi? Olha aqui, meu menininho estava muito doente esses dias, mas agora, graças a Deus, ele está melhor. Né? Dá um oi pro pessoal. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Ah, esse aí é... Quem que é esse? Bumblebee. Bumblebee, o Transformer? É? É o Transformer? Papai já vai lá brincar com você, tá? Toma. Então, pessoal, ele tava muito doente, tadinho. Nossa. Quase precisou ser internado, mas graças a Deus, Deus agiu com misericórdia e sarou ele, tá? Bom, no mais, pessoal, não vendo, não. Isso aqui foi feito na fábrica e a forma foi jogada fora. Então, ó, falar a verdade pra vocês, depois que eu me tornei pai, mudou tudo na minha vida, sério mesmo. Muitos conceitos, muita coisa que eu achava que era importante, sabe? E vi que não era. E hoje eu aprendi muito. Então eu vejo assim o que meu pai passou comigo, né? E agora eu tô desfrutando. E é muito bom. É muito bom. Eu queria ter uns 10, mas não posso, né? Tenho 2 e quem sabe mais um. Mas isso aí Deus é que vai encaminhar, tá? Pessoal, no mais, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Estou no WhatsApp, tá? Vocês podem mandar aí, que agora eu estou atualizado. Eu não estava respondendo porque eu estava com uns problemas particulares, inclusive o Pedrinho era um deles. Então, eu fiquei meio apreensivo esses dias. Mas, no que precisar aí, estou à disposição. Beleza?
Então, muito obrigado a vocês, tá? Compartilhei com o pessoal e até o nosso próximo vídeo, tá bom?